Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa aula de fotogrametria aplicada, né, à topografia. Então, na última aula nós estávamos fazendo o georreferenciamento das imagens aqui no Metashape. Estou usando a versão trial, né? Recebe só tem mais 21 dias para poder utilizar essa versão. Depois vou gravar os vídeos ensinando a usar no WebODM. Só que no WebODM vai ser um complemento, né? Não vai ter nenhuma atividade avaliativa atrelada a isso. Então, estou dando uma celeridade para esses vídeos, né, do Metashape. E depois eu gravo os vídeos do Adshop, do WebADM. Bom, dando continuidade, vou aqui em ficheiro, vou pedir para abrir, né, um projeto. Acho que até esse aqui é um dos dois aqui. Vou testar esse projeto UFLA. É o de baixo, pelo visto. Vou importar o UFLA. Então aqui, né, eu tenho a minha imagem. Essa aqui é a nuvem simples de pontos. Esse aqui é os pontos do processo de georreferenciamento da imagem. Aquele projeto da imagem tudo que eu fiz no vídeo anterior, eu consegui a proeza de não salvar, então todas as minhas imagens não estão georreferenciadas. Então tem a bandeirinha branca que simboliza que existe um ponto de controle e não foi checado, né? Então o que eu fizer aqui, a minha imagem não vai estar georreferenciada, mas não importa isso agora. O que importa é a gente fazer a topografia do terreno, né? Mesmo ela estando ajustada na relação ao terreno, relação à altitude. Bom, então depois que fizer a nuvem simples, aí nós fizemos o processo, né, para georreferenciamento da imagem, é fazer a nuvem simples, depois você faz o DEM e depois você faz o ortomosaico. Lembrando que vai sair de baixa qualidade devido o DEM está vindo de uma nuvem simples de ponto. Para a gente ter um DEM, modelo digital de elevação, né, a altitude, com melhor qualidade, eu tenho que fazer em cima da nuvem de pontos, que é uma nuvem densa. Algumas versões vai chamar nuvem de pontos, algumas versões você pode encontrar nuvem densa de pontos. E alguns pode chamar de nuvem simples de pontos. Então, até essa variação do nome, né? Então, quando eu faço o modelo digital de elevação baseado na nuvem densa de pontos, eu tenho uma maior resolução do meu dado. E aí eu consigo também fazer o processo de filtragem. Então, a filtragem que nós vamos realizar para separar o que é superfície do que é relevo, do que é terreno, ela é baseada na nuvem densa de pontos, ou nuvem de pontos. Então, depois que você fizer o georreferenciamento das imagens e conseguir fazer o processo do vídeo anterior, nós vamos fazer agora a nuvem densa de ponto, ou nuvem de pontos. Ela aqui no Adsoft vai estar o processo, né? Vai estar aqui em fluxo de trabalho e build point cloud. Eu já vi isso aqui escrito build dense cloud, tá? Por isso que eu estou falando os nomes variados, porque troca na medida da versão que você utiliza, esses nomes trocam. E aqui na nuvem densa de pontos, aqui eu coloquei qualidade elevada. Quanto maior a qualidade, melhor fica o seu DEM em termos de resolução espacial. Mas tem a questão de tempo, né? Quanto tempo eu tenho para guardar esse processo. Considerando que eu estou numa videoaula, né? Então eu posso deixar numa nuvem mais baixa, média ou elevada. Então você escolhe aqui e você dá OK e ela vai carregar, né? E vai gerar a sua nuvem densa de ponto. Vou cancelar porque eu já fiz ela aqui, ó, nuvem densa de pontos. No seu caso, você só viria aqui, construir nuvem de pontos, qualidade elevada, dá OK. O tipo, né, de filtragem aqui, né? Moderada ou agressiva, isso aqui depende se você está construindo modelo 3D. No nosso caso, então, do moderado já é o suficiente.
Feito isso, vai gerar esse produto aqui, ó, nuvem densa de pontos. Parece que é o ortomosaico, mas não é. Se eu der um zoom na minha imagem, eu percebo que eu estou numa estrutura de pontos, né? São milhares de pontos que juntos formam uma imagem, mas ainda são pontos. Se eu navegar aqui embaixo na sua propriedade, ele vai indicar que o tempo que ele gastou, né, para 12 minutos dessa etapa, mais 3 aqui embaixo, mais 1 minuto. Então ele demorou mais ou menos 15 minutos para gerar o seu ortomosaico na qualidade elevada, considerando o meu computador. O seu computador pode ser mais rápido ou mais lento, depende da sua configuração. Eu estou com o i5 décima geração, 16 de RAM e uma placa de vídeo de 2 GB. Demorou 15 minutos. Se eu tivesse mais ou menos essa configuração, ou mais inferior, só para ter essa noção mesmo. Ok, né? Aqui está minha nuvem densa, que eu posso, o ideal, gente, está vendo todos esses pontos aqui embaixo aqui, ó, o ideal é que eles sejam eliminados antes de construir o DEM, porque todos esses pontos aqui, ó, eles estão fora da realidade, né? Podemos dizer isso. Então posso brincar em ferramenta de seleção, vou colocar aqui seleção livre. E aqui eu posso desenhar, seguro o botão do mouse, permaneça com ele segurado, né, o botão esquerdo do mouse, botão de clique, né? E na medida que você vai navegando com o mouse, você forma esse polígono, selecionando a área inteira, ele fica colorido, você pode apagar, literalmente apertar a tecla Delete do seu teclado, já elimina os pontos. Tá vendo? Posso até fazer um maior aqui embaixo aqui só para eliminar alguns gatos pingados que porventura existir, né? Então, muitas vezes esses pontos a mais aqui podem não representar o verdadeiro relevo e confundir na hora o seu projeto. Uma vez eliminado os pontos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer classificar a nuvem densa de pontos. Então, no nosso classificação, se eu vier aqui nesses pontinhos aqui, símbolo 6 pontinhos aqui, ó, aqui eu consigo mostrar desativar e ativar a minha nuvem densa, né? Então aqui nós vamos mexer depois para a gente ver, visualizar melhor essa nuvem densa filtrada, nuvem de pontos, né? Para filtrar essa nuvem de pontos, eu vou vir aqui na ferramentas, opção Point Cloud, aí nós vamos na opção Classify Ground Points, e aqui está pedindo para classificar pontos da superfície, né? E aqui eu tenho que escolher quais parâmetros que eu vou utilizar. Então, qual o máximo ângulo que eu considero que seja minha declividade máxima? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho café, né? Então aqui está alto e aqui está baixo no café, né? Então aqui é alto e aqui é baixo no café. E qual a distância que eu tenho aqui, né? Uma distância curta, eu caio bastante a altura, né? Então, ou seja, aqui até aqui eu tenho uma declividade muito alta em um curto espaço de tempo, um curto espaço, né? Aqui não, ó. Aqui eu posso ter uma declividade mais suavizada, né? Porque as plantas são diferentes. Então você vai considerar o seguinte: qual é o ângulo que você considera como que separa terreno de superfície? Depois vai perguntar, vamos colocar aqui, depois vai perguntar qual a máxima distância, né? Então, considerando aqui as minhas árvores, ela tem o quê? Uns 2 metros, vou até calcular aqui, ó, pra gente ver aqui, ó.
2 metros, um raio, né? Entre a saia de um café, né? O topo do café. Então isso vai variar de acordo com vocês, aquilo que está mapeando, né? Então é muito tentativa e erro mesmo. Então aqui eu posso colocar, sei lá, 20, um ângulo, né? 20 graus. Máxima distância aqui. Posso colocar, pode deixar 1 metro mesmo, que eu 1 metro para cá, 1 metro para trás, né? O café está aí no meio, o café tem 2 metros. Vou colocar 1,5 m, que é ponto, né? Aqui em relação ao terreno, né? O que eu estou considerando para ser terreno? Então vou colocar aqui, ele colocou até 5% de declividade, então vou colocar terreno. Aí depende do seu terreno. Aqui é o ângulo dos objetos de superfície. Aqui está perguntando o seu terreno tem uma declividade máxima de quanto? Então você tem que considerar como é que é o seu terreno. O seu terreno é plano? É declivoso? Como é que ele está, né? Então aqui eu vou considerar uma declividade máxima de pode ser 5, pode ser 5 graus mesmo. E aqui, ó, é qual o tamanho da célula que vai analisar esse terreno. Então, a cada 10 metros, se no raio de 10 metros tiver uma declividade acima de 5 graus, ele vai falar que é superfície. Se não, vai ser terreno, né? Feito isso, você pode dar ok. Vou colocar aqui 10 metros e vou dar ok. Então é muito tentativa e erro. Então não tem um critério, não tem um valor que eu falar e vai dar certo para você. Isso varia muito em função das imagens que vocês estão utilizando, do local que você mapeou. Considerando que nós vamos cada voo, né, cada local diferente vai ter uma geografia diferente, uma altitude diferente, um relevo diferente. Então o critério também será diferente, aí você vai ter que fazer esse método de tentativa e erro para achar esse valor. Então após ele rodar, né, essa nuvem, essa classificação da nuvem de pontos, eu acho que não demora muito, aí nós podemos separar o que é superfície do que é terreno. E quando eu classifico, quando eu faço essa diferença de terreno para superfície, eu posso obter alguns produtos interessantes. Então aqui nós estamos fazendo separar a superfície de terreno. Quando está rodando aqui, né? Não dá para mostrar aqui, não fica travado. Mas aqui, ó, eu já fiz 2 ortomosaicos para mostrar para vocês a diferença quando eu faço um ortomosaico que considera a superfície de forma natural com o relevo da superfície e quando eu faço um ortomosaico baseado no relevo do terreno. Então tem uma diferença quando você faz isso, principalmente quem faz mapeamento de áreas com vegetação. E isso vai fazer uma diferença muito grande se você fazer o seu ortomosaico baseado ou no DEM, né, modelo digital da superfície, ou você fazer o ortomosaico com o modelo digital do terreno. Isso faz diferença. Vou mostrar para vocês aqui a diferença. O ideal é que faça o ortomosaico com o modelo digital do terreno, não da superfície. Mas na prática, no nosso dia a dia, acaba que nós fazemos em cima do modelo digital de terreno, né? Então, aqui ele classificou minha nuvem de pontos. Agora aqui na opção dos 3 pontinhos, que eu fui lá atrás, que nem cliquei, nem tinha no mostrar direito, né? Já ativei ela. Nesse quadradinho aqui embaixo aqui, ó, bem do ladinho, eu tenho as opções adicionais. Então eu posso colorir os meus pontos em função da altitude, né? Tá aqui os pontos maior altitude, né?
fica numa cor e depois vai diminuindo, né? Esses pontos aqui eu acho que está bem fora da realidade, a não ser que ele esteja. Não, estão fora da realidade mesmo. Esse aqui são os postes, beleza, né? Agora esse aqui não. Esse aqui estão meio fora. Posso visualizar os pontos como pelas suas classes. E aqui eu tenho os meus pontos, né? Tudo que é marrom na minha imagem eu vou chamar de terreno. E tudo que não está marrom, tá cinza pro branco aí, é o resto das classes. Então eu pedi para classificar em diversos modelos de classe. Ao observar, é bom dar uma checada, o que está acontecendo. O nosso alvo de estudo é essa área aqui, tá? A área de café. As bordaduras da imagem, como já falei anteriormente, ela sofre muita problema, né? Então aqui, ó, até que aqui deu certo. Mas eu já classifiquei uma nuvem desde ponto com outros critérios. Acho que eu coloquei raio de 5 só, viu? E essa casa aqui, ó, ele considerou como terreno, que ficou marrom, o telhado da casa. E aí eu tive que reclassificar. Então você vai observar se está tudo ok mesmo. Você pode vir ativar a nuvem colorida mesmo, observar se está categorias erradas mesmo. Vai checando, né? Agora vou colocar por cores aqui para ver. Porque se tiver uma classe errada, ele vai colocar essa classe como terreno. Então, se tiver uma coisa marrom aqui em uma área que devia estar branco, ou seja, ele classificou uma área que é superfície como terreno, isso será levado em consideração lá no DEM. Eu vou apagar aqui esse DEM aqui, que eu nem sei de onde que ele veio. Mas aqui, gente, então aqui eu tenho meu modelo digital aqui eu tenho minha nuvem densa de ponto, minha nuvem de ponto classificadas. Se você achou legal, beleza. Se você achou que não está legal, você pode vir numa área aqui que você acha que não está legal. Então vamos supor que porque classificou tão bem que eu estou tentando achar uma área aqui que não está tão legal. Vou considerar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Considerar essa área aqui. Não está boa. Considerar essa área aqui, ó. Isso aqui é superfície, mas ele classificou como terreno. Vou até checar na minha imagem aqui se é isso mesmo. Por classe não, gente. Por cor. De fato, isso aqui é umas árvores que tem aqui, ó. E ele está classificando isso aqui como terreno, mas isso aqui é superfície. O que eu tenho que fazer, ó? Na minha ferramenta de seleção, né? Seleção livre, vou circular essa área, segundo o botão do mouse, e aí você vai andando na área. Soltou? Tá todo mundo selecionado, tá com uma cor diferente. Aí você vai clicar com o botão direito. Aqui, ó, Assign Class, você vai colocar um classifier, ou seja, nenhuma classe declarada, né? E aí tudo que você vê na sua imagem que está mal classificado, você tem que fazer esse processo de colocar um classify. O importante é não estar no ground. Então percebe que ele deixou de ser marrom, né? Aqui, ó, aqui está marrom, ó. Vou selecionar todo mundo aqui, ó. Tá com o botão direito, um classify e deixou de ser marrom lá. Então esse que é o ponto mais importante. Então, feito isso, podemos ir lá
fazer a nuvem, fazer o nosso modelo digital de terreno. Então aqui em fluxo de trabalho, eu vou aqui em Build DEM. Na opção Build DEM, tá aqui ó, Point Class All, significa que aqui eu vou classificar com todas as classes. Nessa hora, você vai vir na opção aqui selecionar e você vai escolher apenas o ground. Vou descer, tá ok. Aqui a resolução da sua imagem, isso aqui você pode alterar também se você quiser. Não, isso aqui deixa eu alterar. Deixa não. De acordo com o número de pontos. O que existe, deixa eu alterar aqui. E aí você vai dar ok. E ele vai fazer. Ele está gerando, né? O nosso modelo digital do terreno. Não é o modelo digital da superfície. Porque aqui ele vai descontar. E só vai fazer o modelo de terreno baseado no que está vendo de marrom. É claro, gente, é um processo de interpolação. Como todo processo de interpolação requer que eu tenha uma distribuição boa de pontos espalhados na área. Então a gente vai ver na resposta final, por exemplo, essa parte aqui ó, da casa, uma manchinha. Vou até abrir aqui de uma vez, né? Essa parte da casa praticamente com uma cor só. Por causa desse... Não tinha muitos pontos aqui, né? Para ele fazer interpolação bacana. Ok, né? Vou gerar aqui o modelo digital. Fluxo trabalho, build DEM. Agora eu vou gerar... Eu vou renomear aqui, ó. Vou deixar aqui, que isso aqui dá problema. O influxo trabalho, build DEM. Vou fazer aqui, ó. Anteriormente nós viemos aqui em selecionar e for lá em all, né? E deu ok. Vou cancelar aqui para não explicar outra coisa. Depois que você zera o DEM, aqui eu gerei o DEM do terreno, o ideal é que você venha em fluxo de trabalho e pede para gerar o ortomosaico. Porque quando você gerar o ortomosaico, ele vai querer buscar o DEM, tá? E aí vai buscar o DEM que você acabou de fazer. O ideal é que faça com o DEM do terreno, não da superfície, porque aí nós temos um ortomosaico de melhor qualidade. Só que se eu renomear aqui, ó, se eu renomear ele aqui para outro nome, ele não puxa. Não vou nem renomear não, porque se eu renomear ele, eu vier fluxo de trabalho aqui no ortomosaico, ele não puxa ele. Ele só vai identificar que é esse DEM se tiver escrito DEM, exatamente. Eu fiz isso anteriormente e deu erro, e o erro foi esse. Se eu renomear, ele não consegue puxar ele no do ortomosaico. Então, depois que você fez o modelo digital de terreno, você vai lá, faz o ortomosaico. Aqui você dá OK, né? Ele vai gerar o ortomosaico e vai gerar esse ortomosaico para vocês. Aqui eu tenho o ortomosaico feito pelo DEM do terreno e aqui tem o ortomosaico do DEM feito da superfície. Vou fazer o DEM da superfície para vocês verem a diferença primeiro. Aqui ele buscou Point Cloud, né? Todas as classes, vou deixar todas as classes aqui e vou dar OK. Então a diferença é, quando pedir para fazer o DEM, você tem que selecionar somente a classe Ground. E aí você dá só o terreno. Se você deixar todas as classes, você vai estar fazendo o modelo digital da superfície. Então essa é a diferença dos modelos. E aí vou esperar carregar, não deve demorar não, né? Aí nós vamos gerar os dois, tanto o DEM do terreno quanto o DEM da superfície. É interessante você gerar o ortomosaico antes de fazer isso, porque aqui vai gerar dois DEM, ó. E ele não, na hora que você vier aqui fluxo de trabalho e pedir fazer o ortomosaico, você não sabe qual DEM está puxando. Se é esse DEM ou se é esse DEM. Então eu prefiro apagar um e deixar só o que eu quero trabalhar. Então esse aqui é o DEM do terreno, percebe que você não vê as feições da casa, e aqui o DEM que eu tenho
da superfície. Então eu estou vendo as casas, estou vendo aqui as árvores, consigo ver sutil as linhas aqui, né? A diferença do café, que eu não consigo ver nesta imagem. Então, o meu ortomosaico, ele depende do meu DEM, né? Do meu ortomosaico, que é esse produto aqui, ele depende do modelo digital do terreno ou da superfície. Fica o seu critério, qual que você vai usar. Eu aconselho usar sempre o terreno, né? Termina de fazer a nuvem densa, vai lá, classifica e faz o ortomosaico com a nuvem, e faz o ortomosaico baseado no DEM do terreno, não da superfície. Aqui eu estou com o ortomosaico ativado, mas para falar a verdade eu não sei se esse era o DEM ou esse aqui qual que é, qual é o terreno, qual é a superfície. Mas vamos avaliar aqui, ó, somente algumas árvores. Então, tem um padrão de arraste nas árvores que o modelo carrega e o outro não, ó. Tá vendo? Vamos pegar aqui e vamos ativar o outro. Ó, como é que tá as árvores estão? Ó, como é que essa árvore aqui tá? Esses picos aqui, essa árvore tá esticada. Na hora que eu vou no outro, não está, tá vendo? Então tem uma diferença. É claro que eu tô dando um zoom aqui pra gente ver. Tem uma diferença no arraste das vegetações quando eu utilizo o DEM, o ortomosaico do DEM da superfície, e eu utilizo o ortomosaico do DEM do terreno. Então, o DEM do terreno ele não causa esse arraste na vegetação quanto o outro modelo causa. Olha aqui essa vegetação aqui, ó, como é que está arrastada. Vamos ver o outro aqui se está assim também. Dá uma melhorada, né? Então acaba que, é claro, aqui ó, está meio bagunçado, que é o modelo digital de... Esse aqui é feito, né, em cima da superfície. Minhas construções ficou, somente aqui ficou torto, né? Aqui ficou mais retinho, se eu comparar o outro aqui. Aqui ficou mais reto do que o outro. Mas isso aqui é bordadura, né? Sempre a bordadura vai ter problema. Então, essa área aqui já é esperada acontecer esse tipo de problema, que tinha pouca foto mesmo. Mas no caso da construção, o modelo da superfície comporta melhor. Tá vendo? E no caso das plantas é o contrário. Então, quem vai estudar planta, é bom sempre utilizar o modelo do terreno para fazer o... É sempre usar o modelo do terreno para fazer esse ortomosaico. Então aqui eu tenho, né, meu DEM, esse aqui é do terreno. Agora eu vou até renomear ele aqui para não perder ele. Modelo digital de terreno. E esse aqui vai ser modelo digital da superfície. Por que eu estou renomeando agora? Porque se eu fosse fazer o ortomosaico aqui, ó, eu não puxo o DEM que você está querendo. Então, lá, eu renomeei aqui, ó. Simplesmente eu não sei qual que vai fazer. Aí pode dar problema. Bom, eu vou exportar isso aqui. Então, vou exportar esse DEM. Área de trabalho. Aqui eu tenho até os dois que já, tá vendo? Mas vou salvar de novo. Modelo digital de terreno. Vou salvar. Vou dar OK. Tá pedindo para usar mesmo nome, tá? Vou fazer a mesma coisa com o modelo digital de superfície. Então, clico o botão direito em cima da... Clico o botão direito em cima aqui do que você quer exportar. Lá na opção exportar DEM.
Seleciona a pasta que você quer salvar. Vou apagar esse arquivo aqui para não dá um nome aqui no seu produto, coloquei MDS e pode salvar. E eu posso salvar também esse segundo ortomosaico, né? Que ele está melhor para as plantas, área de café, né? Então, exportar ortomosaic. Então, café, UFLA, 2 centímetros de resolução. Vou dar OK. Uma vez suportados os dois, você pode abrir o QGIS, que agora o resto do processamento é no QGIS. Então no QGIS nós vamos refinar ainda mais os nossos produtos, modelos digital do terreno. E poder fazer também outras análises também com as ferramentas que o QGIS nos entrega. Ver se ele exportou aqui. Eu acho que exportou. Eu acho que está aqui na área de trabalho. Prática drone. Café UFLA. MDS. MDT. Vou visualizar aqui em detalhes. Dia 12, hoje é 14. O meu MDT aqui de hoje não saiu não. Saiu o MDT de dia 12. Hoje é 14. Só o MDS. E o meu café hoje é dia 14. Então, esse aqui, MDT aqui não tá correto. Vou até apagar ele aqui. Vai exportar de novo. Já que não foi. Então MDT, clicar com o botão direito. Exportar DEM. MDT. Aqui vou dar OK. Imagino que exportou. MDT dia 14. Eu acho que eu tô com os dois. Você só vai conseguir abrir esses dados aqui no QGIS, tá? Arquivo do tipo TIFF, georreferenciado. Isso é padrão de algum software de geoprocessamento. Estou esperando ver o que já abri aqui. Abriu o QGIS. Então no QGIS, basta eu pegar esses produtos aqui e arrastar ele. Se eu ver que os três abriu corretamente, eu vou desativar o MDT, MDS. Agora deu certo. Claramente você vê a linha de café no outro. Aqui, ó, tá vendo que tem uns café muito elevado, altitude muito elevada aqui, ó. Certamente, que essa área aqui não me interessa, né? A área que me interessa é essa área aqui, ó. Aqui não tá tendo tanto problema não. Mas esses pontos aqui a mais aqui que tá muito mais claro, certamente a altitude muito mais elevada. Isso daqui é efeito da nuvem, nossa nuvem densa de pontos. Vou até deixar ela colorida aqui para a gente poder observar melhor. Tem uns pontos aqui que tá meio flutuando aqui que não devia estar. Aqui, ó. Tá vendo esses pontos aqui, ó? Esses pontos aqui estão errados. Esses pontos aqui, ó. Eles deveriam ser apagados para gerar o DEM, e aí esses pontos aqui estão totalmente fora da realidade.
Isso aqui, gente, pode acontecer de eu colocar no meu aparecer, no seus não aparecer. Isso depende da forma que o algoritmo interpretou naquele momento. Cada vez que você roda o algoritmo, ele interpreta de forma um pouco diferente. E aí ele pode cometer esses erros. Isso aqui é um erro. Esses pontos aqui, o ideal é que eles fossem apagados. O lance eu consegui selecionar eles. Mas aqui não importa agora não, porque agora meio que eu consegui selecionar um bocado. Mas o certo é apagar os pontos e eu apaguei o marcador no meio. Enfim, né? Isso aqui não importa agora não. O que importa é o MDT, MDS, meu ortomosaico, isso já está no QGIS. Então vou até fechar aqui, ó. Quando eu fiz outro processo não salvei, vou salvar também não. Mas esses pontos, essa altitude a mais aqui é por causa disso. Que esse ponto ali, ó. Bom, só com o meu MDT parece que tá bom. Então o que nós vamos fazer aqui no QGIS, né? Lembra que o QGIS funciona em função de camadas, tá? Então a camada de cima sobrepõe a de baixo, que sobrepõe a de baixo. Se eu quiser visualizar o café na frente, olha lá, basta colocar ele na frente. Se você quiser também só desativar aqui também, você pode também ficar desse jeito também, tanto faz. Sempre eu aconselho a gente ligar a imagem aqui do Google, igual nós fizemos na última aula. Por quê? Para fins de checagem mesmo. Muitas vezes fazemos esses processos aqui e aí sua imagem caiu lá na cochichina e você nunca vai notar. Aí você fez altos processos na imagem e você só vai notar que tem algo errado depois. Então eu sempre gosto de ver a imagem do Google só para checar se estou trabalhando realmente no local correto. Beleza, estou trabalhando no lugar correto, chequei na imagem do Google, o que me interessa agora é essa imagem. O que nós vamos trabalhar agora, né? Eu tenho o MDT e o MDS. O que eu vou fazer? Eu vou novamente repetir o processo da criação de uma imagem. Então eu vou fazer como que é o processo, né, que eu tenho dados de GPS, de altitude, eu quero transformar no modelo digital de elevação, numa imagem, né? Então eu parto de uma estrutura de pontos e faço a interpolação desses pontos. E nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos trabalhar com milhares de pontos dentro da área e fazer a interpolação desses pontos. Esses pontos que nós vamos fazer essa interpolação, nós vamos fazer uma triagem e certificar que esses pontos são 100% relevos. E a imagem sendo 100% relevo, eu checar na minha imagem sendo 100% relevo, eu utilizo esses pontos para fazer a interpolação e aí eu tenho um modelo digital de elevação corrigido aqui dentro do QGIS. Então é esse o processo que nós vamos executar a partir de agora. Então, como nós vamos criar milhares de pontos, esses pontos não podem ser distribuídos de forma ao acaso, eles têm que estar concentrados em uma área. Então eu vou criar aqui, né, nessa ferramenta aqui de camada temporária, né, eu vou criar um limite. Esse limite será um polígono. A projeção aqui eu vou deixar em 31983. Lembrando que se não aparecer aqui para vocês, vocês vêm aqui no globinho, digita aqui 31983, você cai na zona 23 de Minas Gerais, do Brasil, né? E aqui dou OK. Então, estou criando imagem, um polígono temporário, o lápis já está ativado, vou ativar minha ferramenta que é adicionar polígono. Vou até desativar aqui ferramentas avançadas, porque o seu deve estar desativado isso. Agora fica igual mesmo os seus. Então vou ativar essa ferramenta de criar um novo polígono. Pode criar um polígono
que entra na área inteira. Não precisa ser certinho não. Desde que sua área esteja dentro do polígono, tá tranquilo. Lembrando que o último botão é o botão direito do mouse. Vou desativar aqui o lápis. Vou pedir para salvar. Agora que eu tenho minha região que eu vou distribuir os meus pontos. O que eu vou fazer agora? Vou soltar esses pontos. Então eu vou pedir para o QGIS me dar esses pontos aleatórios. Então vem aqui em processamentos, caixa de ferramentas, e eu vou escrever aqui aleatórios, pontos aleatórios no interior dos polígonos. Tá aqui, ó. Pontos aleatórios no interior dos polígonos. Então o polígono referência será o limite, aqui a quantidade de pontos. Quantidade de pontos aqui, ó, vou colocar 10.000. Distância de pontos, tanto faz. Onde eu vou criar esses pontos? Vou criar como camada temporária mesmo. Vou executar. Ele criou esses milhares de pontos na minha área. Para quem está com QGIS acima do 3.28, né? Ele não tem o Saga GIS. Então, por exemplo, se eu pedir para você vir aqui, ó, ADD Raster to Points, essa ferramenta você não tem. Só quem tem essa ferramenta é quem usa o QGIS 3.28 para baixo. Então, algumas ferramentas aqui do Saga não estão integralizadas no QGIS. O que você pode fazer, né? Que eu vou fazer agora com vocês. Então, vou aqui em complemento, instalar e iniciar complementos. Digitar aqui, ó, points sample tools. Aqui, ó, esse aqui, ó, points sample tool. É isso aqui. Exatamente. Digita esse, procura esse plugin e instala ele. No meu caso, vou reinstalar porque eu já tenho ele instalado. Uma vez ele instalado, ele fica aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Se você não encontrar o símbolo aqui, eu acho que vai estar em... Eu devia estar em algum lugar aqui, não. Costuma estar em... Aqui, análise, pontos, sample tools. Então, complementos, análise, pontos, sample tools. Então, se não aparecer o ícone aqui, você pode vir aqui, que também vai estar disponível. Qualquer lugar chega no mesmo ponto. Bom, só vai aparecer os elementos aqui, ó, todos que estão do lado de cá, todos que estão com o Vzinho, tá? Tudo que tá com, não tem o Vzinho não aparece aqui. Então aqui, né, estou criando uma ferramenta de criar pontos amostrais. Então aqui eu quero criar um pontos amostrais, eu quero que meus pontos entrem no meu modelo final, eu quero que o MDT entre, eu quero que o MDS entre. Seguro o botão Ctrl para selecionar diversas opções. Aqui obrigatoriamente eu tenho que salvar em algum local. Então vem aqui em Browser, vem aqui na área de trabalho, nós vamos usar a prática drone aqui, né? E aqui eu vou salvar pontos amostrais. E aqui eu vou dar OK. Aqui está avisando que meus pontos estão em 31.983 e o meu MDT e MDS não está. Alguém está na posição errada. Quer continuar mesmo assim? Eu acho que vai dar problema. Vamos testar. Se der errado, eu sei qual é o problema. Vou abrir através de tributo aqui. Deu certo. Reclamação inválida. Bom, vou checar aqui se realmente ele reclamou do dado errado. Esse aqui é a extensão, tamanho do pixel, tá aí o TM, siga 2023. Não sei porque reclamou não.
Esse aqui também está em siga 2000 Food 23, não sei porque reclamou não. E meus pontos aleatórios também está em siga 2000 Food 23. Tá. Uma vez que eu estou com esses pontos amostrais e eu vir na tabela de atributo e verificar que os pontos estão aqui interno, então percebe que você tem o MDT e o MDS, né? Então você tem a altitude do terreno e eu tenho a altitude da superfície. E a partir disso, né, nós podemos verificar, que alguns pontos eles são iguais, tá vendo? A mesma cota, e alguns pontos estão em cotas diferentes. Então eu posso até vir aqui aproveitar que a tabela de atributo está aberta, né? Clicar com o botão direito, abrir tabela de atributo. Eu posso até criar uma coluna a mais, ó. Vem aqui no ábaco, tá vendo aqui, ó, abrir calculador de campo. E aqui eu criar a diferença. Aqui vai ser um número real. A diferença de quê? Do MDS para o MDT. Então aqui em campos e valores, ó, eu vou selecionar MDS menos MDT. E aqui vou dar OK. Ele criou essa coluna a mais. Então aqui eu tenho a diferença de altura que eu tenho, né? Entre o MDS e o MDT, que é 0, aqui é 21 centímetros, né? Aqui 1 metro de diferença, né? Então a gente está vendo aqui a altura de cada um dos pontos, né? 6 metros de altura, né? A diferença entre o relevo e o terreno. Então nós só vamos considerar que é terreno só se for realmente no chão, 0. Isso é terreno. Então se meu modelo é a superfície e o modelo terreno, os dois dão a mesma altura, ali é terreno. Se deu diferença entre os dois, é superfície. Aqui no QGIS já tem uma ferramenta aqui, eu acho que nesse é aqui, ó, selecionar feições utilizando uma expressão. E aqui eu posso colocar o seguinte, ó, selecionar aqui campos e valores. Posso colocar aqui a diferença igual a 0 e pedir para selecionar. Então todo mundo que deu 0 lá ficou azul em todos os meus milhares de pontos. Se eu só posso até fechar aqui, ó, lá no meu QGIS, ó, ficou amarelo, tá vendo? Todos os pontos que eu caio naquela condição que eu fiz. E o que eu posso fazer agora? Clicar com o botão direito, vir na opção aqui exportar, guardar elementos como. Aqui é importante, voltar aqui, né? Clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos como. Aqui, formato, né? Será o shapefile, nome do arquivo. Guardar aqui na minha pasta de arquivo, né? Prática drone. Aqui será pontos terreno. E marcar aqui, ó, salvar somente feição selecionada. Aqui tem que estar selecionado, senão você vai salvar todos os pontos se essa aqui não tiver selecionado. Então marca aqui para só selecionar esses pontinhos amarelos. Aqui vou dar OK. E ele selecionou só os pontinhos amarelos, que agora ficou um azul, né? Um cinza. Tô ruim de cor. Então esses pontos aqui são os pontos que eu, de acordo com o critério, né, do MDT, do MDS lá do ASICS Software, isso aqui é assim, ele garante que isso aqui é terreno, né? Vamos agora checar aqui na imagem da UFLA, está tudo ok. Por quê? Se um desses pontos caírem em locais, tá vendo? Caiu nenhum ponto aqui, ó, caiu
dentro da linha de café, ó, tudo estão caindo. Esse aqui caiu na beiradinha, mas não caiu dentro. Então, todos os pontos que caírem fora, cair numa área de... Aqui, por exemplo, ó. Então, vou pegar aqui, vou clicar no lápis. Bem na opção aqui do QGIS, ó. Esse quadradinho aqui com uma setinha. Eu posso selecionar a feição. Eu posso clicar no ponto que eu acho que é superfície, caiu como terreno e deletar, literalmente, ó. Deletar isso aqui. Então, gente, é um processo muito chato. Aqui que eu estou fazendo aqui é só uma técnica de filtragem para poder facilitar, né? Facilitar o processo, mas mesmo assim é chato chegar no modelo do terreno perfeito. Mas isso aqui é extremamente importante para quem quer calcular volume. Porque se eu não tiver o modelo da superfície do terreno perfeito, que da superfície é tranquilo, né? Já sai por natureza certa. Mas se eu não tiver eu não consigo calcular volume também de forma correta aqui, ó. Todos esses pontos aqui, ó, em cima do telhado aqui, ó. Isso aqui é telhado, né? Pode fazer um quadrado aqui no QGIS de forma aleatória, se ficou amarelo, você pode apertar delete para apagar os pontos. E aí você vai, né? Aqui eu caiu na casa aqui, só esse aqui mesmo. E aí você vai fazendo esse processo de filtragem dos pontos, eliminando tudo que está fora da realidade. Lembrando que o meu foco aqui é o café, tá? Essa área aqui que eu estou eliminando aqui é só a título de aprendizado mesmo, não que se importa muito. Então, checar todos os pontos, ou que você conseguir checar aí, né? Que é um processo trabalhoso. Então, esse aqui é bom tirar. O que eu posso fazer, né? Feito isso, eu vou agora fazer o meu processo de interpolação. Então aqui no QGIS, ó, vou até fechar aqui, o seu museu está aberto. Vamos lá, processamento, caso de ferramenta, vai cair aqui de novo. E aqui nós vamos escrever TIM. Então nós vamos na interpolação TIM. A interpolação TIM é uma interpolação por triangulação. Ela é específica para processos topográficos. Então, existem outros modelos de interpolação, krigagem, inverso da distância, sim, mas para relevo o TIM é o melhor. Ele serve para outros tipos de interpolação, para outros tipos de dados. Então, vou aqui, interpolação TIM. Vou interpolar quem? Não o limite, vou interpolar os pontos do terreno. Vou interpolar quem? Ó, atributos da interpolação. Será, como os dois são iguais, né? Porque eu só peguei os dois com o mesmo valor, tanto faz escolher o MDT ou o MDS. Por segurança, eu vou usar o MDT. Clica no mais, então o MDT apareceu aqui embaixo, se não aparecer vai dar errado. Continua descendo aqui embaixo. Interpolação pode deixar linear mesmo. A extensão, até onde você vai interpolar. Vou pedir para calcular em função a partir da camada limite, que é o vetor que eu fiz aquela hora, né? Tamanho do arquivo. Se você vai trabalhar com volume, cálculo de volume, é interessante manter uma resolução baixa. Aqui está dando 10 centímetros. Lá no QGIS ele deu de 4 centímetros, né? Se você vai trabalhar só para representar a topografia do terreno, curva de nível ou um projeto topográfico, aqui é interessante você aumentar essa resolução. Então vou colocar aqui no céu e no inferno, né? 0,5. E aqui vou pedir para executar.
e ele criou um modelo digital de elevação. Então esse modelo digital de elevação, vou até colorir ele, dá 2 cliques aqui no QGIS, em simbologia, em vez de banda simples aqui, vou colocar a banda simples falsa cor. Aqui em gradiente de cores, você pode escolher um gradiente que mais lhe agrada, vou deixar esse aqui do vermelho ao azul, mas o menor valor, né? Aqui representa o seguinte, os menores valores estão em vermelho e os maiores estão em azul, né? Sendo que a lógica para a topografia é o contrário. Então aqui eu vou clicar no quadradinho para baixo aqui, ó, inverter gradiente de cores, aí ele inverte a lógica. E aqui vou dar OK. E aqui eu tenho meu modelo digital de elevação. Vou copiar ele, ó, interpolado, vou clicar com o botão direito, vou lá em estilo, vou copiar estilo. E vou no meu MDT, no MDS aqui, ó, selecionar os dois com Ctrl, clicar com o botão direito e vou lá colar estilo. Ou seja, os dois vão ter exatamente a mesma paleta de cores, né? Só poder comparar um com o outro mesmo. Então aqui meu interpolado, meu MDT, ó. Vou desativar aqui o MDS. Então percebe aqui, ó, que eu tenho esse aqui é o modelo digital de elevação feito lá do ASIO Software. E esse aqui é o modelo digital de elevação que nós suavizou lá. E dá uma diferença boa. Então aqui esses pontos aqui a mais, esses pontos aqui, essa área aqui é bem elevada, simplesmente desapareceu, ó. Posso ainda melhorar o meu modelo interpolado. Então aqui no QGIS, nós vamos em complemento, instalar gerenciar complementos. E aqui nós vamos atrás do complemento chamado LF Tools. O meu já está instalado, ó. LF Tools, vou atualizar o complemento que no seu caso vocês vão instalar. Uma vez instalado o complemento, ele vai estar aqui, ó, processamento, caixa de ferramenta, e aqui você, vou pagar aqui um negócio, vai estar aqui embaixo aqui, ó, LF Tools. E aqui você pode escolher aqui, ó, a opção relevo. E aqui nós podemos trabalhar com filtro de MDE. Então no filtro de MDE, o que ele vai fazer? Vou filtrar aqui o meu interpolado, camada de entrada, né? O filtro, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma máscara aqui, ó, uma área de 3x3 ou 5x5 e vai pegar a média que eu tenho nessa região e a média que eu tiver nessa região será o valor do pixel central que está analisando. Só que ele vai navegando com essa janela ao longo da minha imagem, que nós chamamos de janela móvel, né? Então, qual que é o melhor filtro? É o menor que resolveu o problema, né? Você pode utilizar a média, ou a mediana, ou a máscara do mínimo, ou a máscara de máximo. Eu queria que tivesse uma máscara chamada maioria, né? Mas ele não vai ter aqui. Para uso do solo, essa opção maioria faz diferença. Aqui eu não tenho opção. Então, vou colocar média 5x5. E vou pedir para executar. Então, se ele entender que naquela região não faz muito sentido uma troca, então ele vai fazer essa imagem mais suavizada. Vou colar o estilo, porque eu estou com o estilo do outro normal. Então, entre o interpolado e o outro, visualmente, não faz muita diferença, mas tem uma pequena mais suavizada nos dados. E no MDT aqui, ó, tem uma diferença muito gritante. Aí, o que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou fazer as nossas curvas de nível, né? Então vem aqui em raster,
extrair contorno. No raster extrair contorno, eu vou na opção que no raster filtrado, que passou do processo de filtragem, né? Vou colocar uma curva de nível a cada 1 metro e vou executar. E aqui estou com minhas curvas de nível, né? De 50 centímetros, já está mais suavizada, tá vendo? Se eu colocasse lá de... Aqui que acontece? Eu tenho uma curva de nível suavizada, sem precisar suavizar nas ferramentas de suavização. Aqui é baseada no relevo. Porque quando você faz a suavização pelo algoritmo, ele muitas vezes ele extrapola demais, erra muito, né? Aqui não, aqui é uma suavização original da imagem, né? Se você quiser enxergar as cotas, né? Contorno aqui em rótulos, rótulos individuais, vou no Eleve. Na opção Buff aqui, deixo o buff desenhado, aplico, dou OK. Vou ativar a imagem da UFLA. Vou ativar aqui o contorno. Vou trocar a cor dele. Simbologia aqui, vou deixar aumentar um pouquinho a espessura, aplicar, dar OK, e aqui eu tenho as curvas de nível na minha área. O que eu posso fazer ainda para melhorar, né? Aqui eu tenho meu raster filtrado, tenho meu raster interpolado, meu raster original, né? MDT original lá do Asisoft. O que eu posso fazer agora, né? Você pode visualizar a altura dos objetos, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui em raster, calculadora raster, e eu fizer aqui, ó, o MDS, que é a superfície, menos o meu filtrado, ou seja, o chão, e vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui, ó, camada de saída, e vou colocar como prática drone, vou colocar aqui diferença, vou salvar e aqui dou OK. E aí ele vai calcular o meu, aqui vai calcular a diferença de altura dos objetos. E você sabendo, né, qual é a área de cada um dos pixels, né? Então você tem uma noção de volume naquela área, né? Então se eu tenho a altura, aquele objeto está do chão e a área que ele representa, mas é claro, tem que saber do que está se tratando para calcular volume, né? Então, por exemplo, se for uma pilha de madeira, uma pilha de terra, né, minério, aí a gente consegue calcular. Aqui eu tenho uma imagem da diferença. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Complementos, está lá de iniciar complementos, vou atrás com complementos chamado Value Tool. Esse aqui, ó. O meu já está instalado, ó. Vou pedir para instalar aqui para vocês verem. E nesse Value Tool, casa decimal aqui, 2. Se eu navegar aqui, ó, vou mostrar a casa decimais. Diferença dos dois aqui. Vou ativar aqui. Olha lá, 1,10 m, 1,14 m, 1,70 m. Aqui é chão. 3 centímetros de diferença de altura. A casa, ó, 8,70 m, 5 metros. Então aqui eu consigo, né, ter uma noção da altura dos objetos. Nós já chegamos a realizar essa prática aqui, ó. As diferenças aqui no café muito enfolhado aqui, ó, dava de 10 centímetros, 15 centímetros no máximo. Falei dessa forma, mostrei para vocês. E dava erro nesses cafés aqui, ó, que tá muito poucas folhas, aqui dava um erro grande de altura.
Mas café que tinha um volume de folha grande, ele conseguia acertar bem a altura dos objetos. Até colorir aqui, ó, manda assim, falsa cor. Posso colocar aqui, inverter, vamos ver como é que fica. Então, aqui os objetos mais altos, né, ficam em vermelho, e aqui tem uma noção maior, onde estão os cafés mais altos, os cafés mais baixos, né, pela a diferença de altura que eu fiz entre dois elementos. Bom, o que vocês vão me enviar, né, como vocês conseguiram fazer a atividade, né? Então, eu vou vir aqui na ferramenta aqui, de novo compositor de impressão, vou dar OK, vou dar um nome aqui, né, café. Aqui eu posso colocar propriedade da página, colocar no 4 retrato para cima. Aqui opção adicional, uma folhinha, sinalzinho de mais. Eu vou abrir um espaço aqui, um quadrado desse tamanho aqui mesmo, que eu vou colocar o mapa do lado do outro, tá? Aqui eu vou colocar uma imagem. Vou ativar aqui embaixo aqui a opção moldura. Isso. Eu vou gravar um outro vídeo sobre esses layouts do mapa, tá? Uma parte 2 aí para vocês. Que parte você quer que vocês me entregam? Tudo bem? Então eu vou gravar a parte 2 do vídeo.